Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal IF Educa. Nós mudamos um pouquinho aqui o layout das nossas apresentações. Eu vou começar a fazer dessa forma aqui que fica mais fácil, eu consigo preparar a aula de forma mais rápida e rende mais. E aqui o assunto da aula de hoje é lançamento vertical para cima. Aqui nós temos uma imagem, veja só, essa aqui é uma imagenzinha que está mostrando uma bolinha que foi arremessada para cima. E aqui essa setinha indica que ele está subindo, obviamente. Então, quando isso acontece, vamos fazer como na aula passada, vamos desprezar a resistência do ar. Tá bom? Porque desprezando a resistência do ar, o estudo fica mais simplificado. Isso pode dar problemas? Não, por quê? Porque quando tem um corpo com a massa que não é a massa, por exemplo, de uma folha de papel, uma folha de uma árvore ou uma pena, mas é um objeto como uma esfera, uma pedra, uma tampinha de uma garrafa com água, uma caneta. Esse corpo, quando é arremessado para cima ou quando ele é abandonado de cima para cair para baixo, ele não sente tanto a resistência do ar e a gente pode desprezar ela. Então todo esse estudo que nós vamos fazer, tanto de queda livre na aula passada quanto daqui para frente, vai ser com a ausência da resistência do ar, ok? Então aí o movimento que vai acontecer no objeto quando ele é arremessado para cima, vai ser um movimento que o livro está chamando aqui de retardado. Por que o livro chama esse movimento de retardado? Vamos lembrar o que é retardado? O movimento retardado é um movimento que o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração. No lançamento vertical, tanto para cima quanto para baixo, lançamento, aí não é queda livre. O que é a diferença? Vamos supor que eu tenho uma bolinha aqui em cima e eu deixo ela cair. Ela começa a cair com a velocidade inicial igual a zero. E chega aqui embaixo, vamos supor que aqui seja o chão, ela vai chegar aqui embaixo com a velocidade diferente de zero. Ela chega com uma velocidade maior do que a velocidade de partida aqui em cima. Então ela vai cair, né? Ela está caindo aqui. E quando ela chega aqui embaixo, a velocidade dela não é zero. Como que eu calculo a velocidade dela? Vamos lá. É o VY é igual a V0 Y, né? Mais a aceleração da gravidade vezes o T. Nós vimos isso na aula passada. Agora, se eu arremessar, isso é uma queda livre. Se eu arremessar essa bolinha, ela vai sair com a velocidade que não é zero, vai ser uma velocidade inicial diferente de zero, porque eu arremessei, eu lancei, aí é um lançamento vertical para baixo, ok? Então, lançamento é diferente de queda livre, lançamento vertical para cima ou vertical para baixo é diferente de queda livre por causa disso. Aí, deixa eu apagar isso daqui e a gente vai continuar a explicação. Quando o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração, o movimento é retardado. Quando os dois sinais são iguais, o movimento é acelerado, lembra? Neste caso do lançamento, a gente vai usar sempre o eixo vertical apontado para cima e o eixo horizontal apontado aqui para a direita, nosso sistema de referência. Aí no caso eu vou colocar o eixo X aqui aonde começa o movimento. Então aqui é o nosso eixo X e a partida do objeto ele vai ser aqui no ponto em que o valor de Y é zero. Então ele vai ser lançado de baixo aqui no ponto zero e no caso o lançamento vertical para cima, ele vai ser lançado para cima e ele vai alcançar posições aqui, né, acima do zero no eixo Y. Então, se ele está subindo, a velocidade está no sentido positivo das trajetórias, a velocidade ela é positiva. Mas acontece que a aceleração é a aceleração da gravidade. Tá acontecendo aqui uma aceleração G que é para baixo. Por isso que o objeto vai perdendo velocidade. Chega lá em cima, a velocidade dele é zero, aí ele volta a cair novamente, não é assim? Então a aceleração é para baixo e a velocidade é para cima. E a aceleração então é negativa e a velocidade é positiva. Aí eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que
aqui, ó, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. E essa aceleração é a aceleração da gravidade. Por isso que o movimento é retardado, tá certo? Agora, isso para cima. Vamos ver aqui para baixo. Quando o objeto volta a cair, ele subiu até lá no pico, aqui nessa posição máxima. Ele começa a descer, então se ele começa a descer, a velocidade dele, lembra que o eixo Y está apontado aqui para cima, então agora ele começa a descer, ó. A velocidade é negativa, porque está no sentido contrário do eixo das posições. Então aqui neste caso, a velocidade é negativa. E a aceleração da gravidade continua para baixo, a gravidade é sempre para baixo, né? Deixa eu tirar essa setinha aqui, que você não vai entender ainda o significado dessa setinha em cima do G. Então a aceleração é para baixo, ela é negativa. Então o G é negativo. Se V é negativo e a aceleração também é negativa, as duas têm os mesmos sinais. Então o movimento é acelerado, ele vai ganhando módulo de velocidade, né? A velocidade vai ficando cada vez maior. Então o movimento é acelerado. Tá, então começamos fazendo a classificação do movimento. No movimento de subida, quando é lançado, né, o movimento é retardado. Quando ele volta e vai caindo, o movimento é acelerado. Agora vamos ver as equações e a discussão dos sinais da velocidade e a aceleração. Esse alfa aqui, ó, o livro que eu estou utilizando, o alfa é a aceleração e essa aceleração é a aceleração da gravidade. Tá bom? Essa discussão de sinais é a mesma que eu fiz aqui em cima, então eu vou poupar um pouquinho ela, porque senão fica muito redundante, né? Aqui a aceleração, ela é a aceleração da gravidade, ela é negativa, né? E agora entra com a questão das equações. Como, veja só, eu quero que você observe bem aqui, ó, nesta parte aqui, ó. Estas duas equações, elas são as equações da posição e da velocidade. Essas duas equações têm um sinal negativo bem aqui, ó. Aqui e aqui. Por quê? Porque lembre que eu assumi o eixo dos Y aqui agora para cima. Então a aceleração ela é para baixo. Ela vai ser então insisto com a setinha em cima do G, né? A aceleração vai ser negativa. Se a aceleração é negativa, o G é negativo, eu ponho um menos bem aqui do lado, ó. G é negativo. Essa equação é a mesma da queda livre, com exceção desse sinal, porque o nosso sistema de orientação agora é positivo, é para cima, tá bom? Então nós vamos usar essas duas equações como sendo a equação da posição, que é o H ou Y, lembra que eu falei isso na aula passada, e V. Eu poderia colocar um VY aqui, um V0Y aqui, sem problema nenhum também. Então são as mesmas equações, por quê? Porque o movimento é retilíneo, uniformemente variado, tá bom? E se nós quisermos adaptar as equações do lançamento vertical para a equação de Torricelli, aí nós teríamos isso daqui, ó. Esta equação aqui também é válida. Quer dizer, a velocidade final, né, depois do lançamento ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes o ΔH. Porque a original é essa daqui, né? Aí a gente, ao invés de falar ΔS, a gente fala ΔH, que é a distância percorrida. Ao invés de falar alfa, que é o Azinho, a aceleração, a gente fala G. E ao invés de sinal positivo, eu coloco negativo, porque a aceleração da gravidade é para baixo e o nosso sistema de orientação está indicando crescentes posições para cima, né? Vamos ver outra coisa aqui. Isso aqui depois a gente vai ver nos exercícios, né? E aqui eu posso dizer algumas propriedades do lançamento vertical para cima. Por um ponto P de altura H menor do que o Hzão, porque o Hzão é a altura máxima, tá? Quando o objeto é lançado para cima, põe a base aqui embaixo, ele vai até um ponto máximo lá em cima, onde a velocidade dele fica zero. Essa altura todinha aqui é um H maiúsculo, que é a altura máxima, tá certo? E aí aqui ele vai usar esse H máximo para poder dizer aqui alguma coisa. Olha, por um ponto P de altura
que seja menor do que a altura máxima, ou seja, o objeto vai subir até aqui em cima. Um ponto qualquer que seja abaixo dessa linha que ele atingiu, ele está subindo ainda, né? O móvel passa duas vezes, ou seja, vamos observar, vamos olhar para esse ponto aqui, ó. Ele passa por esse ponto na subida e quando ele retorna, ele passa por esse ponto de novo. Nesse ponto, a velocidade dele quando ele está subindo, a gente vai chamar de velocidade S, velocidade de subida. Depois, quando ele está voltando, a velocidade ele tem quando passa por esse ponto aqui na descida, a gente vai chamar de velocidade D. No caso da velocidade de subida, ela é positiva, porque está para cima. E a velocidade de descida nesse mesmo ponto ela é negativa. Então no mesmo ponto tem uma velocidade positiva e uma velocidade negativa? Sim, são duas velocidades com o mesmo valor, porém sinais contrários. Por isso que a gente fala aqui, ó, velocidade de subida é igual a de descida, só com sinal trocado. Velocidade de descida com sinal trocado. Aí uma outra propriedade vai ser esta daqui, ó. Essa bem daqui, ó. Que o intervalo de tempo de subida é igual ao mesmo intervalo de tempo de descida. Então vamos fazer uma observação aqui no canto, ó. Tá aqui a base, o objeto tá aqui, ó. Aí ele é lançado, ele começa a subir, ele vai até a altura máxima. Essa aqui seria a altura máxima, o Hzão. Quando ele chega lá em cima, ele volta novamente, não é isso? Até chegar aqui embaixo. Então tem um tempo para subir, ele chama aqui de ΔS, ΔTS, é o tempo de subida. E tem um tempo para descer. O tempo para descer, ele chama de ΔTD, esse aqui, ó. Os dois tempos são iguais. O intervalo de tempo que leva para subir é o mesmo intervalo de tempo que leva para descer. Tá bom? Aí, como que faz para calcular o tempo de subida? Olha aqui, ó. O tempo de subida, você pega a velocidade inicial e divide pela gravidade. Se você pegar a velocidade inicial, que é a velocidade que ele parte daqui de baixo para cima, e dividir pela aceleração da gravidade, você acha o tempo de subida. É o mesmo tempo de descida. Aí para você fazer o tempo total, para calcular o tempo que ele leva para subir e descer, é só multiplicar isso aqui por 2. O tempo de subida é a mesma coisa que o tempo de descida, o ΔT é o tempo que eu estou falando, né? Esses tempos, individualmente, para você calcular, basta você pegar a velocidade inicial e dividir pela gravidade. Aí se você quer saber o tempo total, você pega um tempo de subida ou um tempo de descida e multiplica por 2. Ou soma esses dois tempos, o tempo de subida mais o tempo de descida, dá duas vezes esse V0 sobre a gravidade. Então o intervalo de tempo total, basta você fazer isso, que é essa equação aqui, ó. Ok? Aí tem uma outra coisa que ele fez aqui, que é justamente provar que o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Isso aqui não precisa você olhar por enquanto não, tá bom? Aí agora a gente segue. Aqui vai falar também de novo do tempo de subida igual ao tempo de descida. Não precisa a gente falar nessa aula aqui não. Então esses detalhes que eu falei aqui nessa aula vão ser importantes para você estudar o lançamento vertical para cima. É a mesma coisa do lançamento vertical para baixo. Você pode fazer da mesma coisa, tá bom? Com alguns detalhezinhos de sinais que a gente vai ver que muda alguma coisinha, mas basicamente seria isso. E lembrando que nós vamos fazer exercícios depois, tá bom? Para tirar as dúvidas. Eu acredito que na próxima aula eu vou me dedicar em resolver exercícios desse conteúdo aqui, porque esse conteúdo é um pouco confuso quanto à questão de sinais e aplicação das fórmulas. Eu vou abrir uma exceção para essa parte e vou fazer alguns exercícios na próxima aula. Então fica aqui um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.